nice if just a couple of scientists would kind of just, as we would normally And February is a bad time, especially for the forces, since we lay off so many people during the winter, that we were just keeping those people on if we can. You're approving. Then they have just like summer employees. Então, boa tarde, quase boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês em mais uma atividade do nosso Seminário Permanente de Internacionalização, né, uma iniciativa da PRPGI e da Serrinter. Já de pronto agradecer ao professor Max, coordenador da Serrinter, pela parceria. E essa atividade, então, como dentro da nossa Semana Integrada, falando um pouco mais sobre políticas linguísticas, o tema, obviamente, de internacionalização, dentro do nosso contexto regional da América Latina, mas olhando para todos os lugares possíveis, né? E é com muita satisfação que a gente anuncia o nosso palestrante de hoje, uma pessoa que nós já queríamos ter trazido já há algum tempo, né, Max? Por toda a importância e atuação na área relacionada ao tema dessa palestra, né? Tem uma apresentação formal que eu vou fazer do professor Valdenor, mas de pronto dizer que é um daqueles profissionais e colegas que viram amigos pela caminhada, né? Pela integridade, pelas contribuições, independentemente dos ventos que soprem, é uma pessoa comprometida com a área, né? E com o desenvolvimento do país no campo em que a gente atua, né? Então, agradeço muito, Valdenor, a tua presença aqui com a gente e certamente será uma contribuição grande. Ainda antes de fazer a apresentação formal do currículo do professor Valdenor, talvez nem todos saibam ainda, porque é uma notícia muito recente, a UFPEL, há coisa de um mês, mais ou menos, foi uma das universidades contempladas dentro de um edital nacional de internacionalização chamado CAPES-Print, né? E esse edital foi de uma importância muito grande para nós, não só pelo recurso financeiro que foi captado, da ordem de 17 milhões aproximadamente, mas também por ter propiciado que nós fizéssemos algo que nós queríamos há muito tempo, que é promover uma conversa mais transversal entre os programas de pós-graduação da universidade, né? Nós temos 47 programas de pós-graduação. Na proposta, nós integramos 13 programas por uma série de circunstâncias e que esses 13 programas construíram uma proposta que atravessa todos eles em torno de dois grandes temas, que é os alimentos e a saúde. Então, a fala do professor Valdenor, sem dúvida, vai contribuir para a reflexão sobre o tema na universidade como um todo, mas a gente entende que tem uma importância especial para os programas, e quando se fala programas, é professores, técnicos e alunos envolvidos nesses programas que assinaram o CAPES-Print. Então, sem mais delongas, antes de passar a palavra para o professor Valdenor, um pouco do currículo do colega. O professor Valdenor é licenciado em Letras pela Universidade de Brasília, com mestrado em Língua Inglesa e Literaturas Inglesa e Norte-Americanas pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Linguística também pela Universidade de São Paulo. Desenvolveu estágio pós-doutoral na Universidade de Ottawa, no Canadá, com foco em internacionalização da educação superior e política linguística. Professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde atua desde 87, vinculado ao Instituto de Letras e Linguística e ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, com orientações de mestrado e doutorado na linha de pesquisa Estudos em Linguística Aplicada. Atuou como pró-reitor de extensão de 96 a 2000, coordenou o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos por 2 mandatos, foi chefe de departamento e diretor do referido instituto e exerceu também o cargo de pró-reitor de graduação de 2008 a 2012. Exerce a função de vice-presidente do Programa Idiomas Sem Fronteiras, responsável pela área de tecnologia no âmbito da CESU, no Ministério da Educação. Tem interesse em questões relacionadas ao uso de inglês como língua de instrução e como segunda língua no universo acadêmico, assim como sobre o processo de internacionalização nas universidades brasileiras, com vistas ao debate, visando uma política nacional para o ensino de línguas. Então, mais uma vez, Valdenor, obrigado pela tua presença aqui e
somos todos teus nesse momento agora da tua fala. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho 42, acho que eu estou caminhando para 42 anos que eu atuo como professor. Toda a vez que eu vou fazer uma apresentação pela primeira vez, eu fico nervoso. Eu fico ansioso, porque eu tenho ansiedade, eu já nasci ansioso, né? A minha mãe disse que quando, naquela época, a gente dormia em rede, e a rede ficava bem no interior do Maranhão, na região da Amazônia, legal, e a rede bem baixinha. Minha mãe disse que eu ainda não falava, não andava, devia ter meses. E naquela época não tinha fralda como tem hoje. Então, de manhã, quando ela me pegava, eu estava sequinho e tudo molhado embaixo da rede. Então, a agonia de ficar molhado era tão grande que eu botava as perninhas para o lado de fora, urinava no chão e passava para a rede, né? Então, a ansiedade, eu acho que já veio comigo, né? Então, me perdoe pela ansiedade. E eu espero que eu consiga dar alguma contribuição para a gente poder falar um pouquinho sobre política linguística. Eu acho que tem que falar o contexto que nos localiza. E eu acho que eu gastei muita energia no contexto. Eu vou tentar andar um pouquinho mais depressa no contexto, se for o caso. E como as referências estão todas aqui, vocês podem consultar. Eu fiz um apanhado de diversos estudos, seguindo uma linha de raciocínio que eu acho que pode ajudar a refletir sobre a importância e sobre a necessidade de se desenhar uma política linguística para as nossas universidades, né? Mas antes de entrar no assunto, obviamente eu quero agradecer o Rafael pela confiança, pelo convite, o Max pela gentileza de me receber na sua casa e de me visitar também em Uberlândia, o vice-reitor, reitor, representante da universidade por nos acolher com tanta simpatia, né? Me buscaram no aeroporto, me levaram no hotel, me pegaram no hotel. Então é sempre muito bom ser tratado pelos colegas com esse... eu acho que a Siri achou que eu estava falando com ela. Deu uma mensagem. Então, eu gostaria de fato de agradecer pela oportunidade. E se o que eu tiver para apresentar aqui for um pouquinho chato e não atender as expectativas, me perdoe, mas a boa vontade eu tive, tá? Eu vou iniciar com citação e mostrar que eu não traduzi lâmina nenhuma. O que eu li, se eu li em espanhol, deixo em espanhol, se eu li em inglês, está em inglês, se eu li em português, está em português, né? Eu aprendi isso numa experiência no Canadá. Por ser um país bilíngue, eu achava no começo meio esquizofrênico. Você vai para uma apresentação, a pessoa bota uma lâmina em inglês e fala em francês. Na outra ela bota em francês e fala em inglês. Aquilo você ficava louco, né? E depois de um certo tempo, você começa a naturalizar essa prática. Afinal de contas, no espaço universitário, nós temos que aprender a lidar com a informação como ela nos é apresentada, né? E principalmente no contexto que nós estamos. Nós estamos falando de internacionalização, uma universidade aprovada pelo PRINT, a Federal de Uberlândia e a UFPEL são de tamanhos semelhantes, somos ambos do interior, né? Estamos num estado com duas universidades poderosíssimas, aqui vocês com a URGS, uma das melhores do país, se não entre as 3 melhores do país, né, das federais, e em Minas a UFMG. Então nós achávamos que talvez não chegássemos lá, até porque seríamos ofuscados pela UFMG. Imagino que vocês devem ter pensado coisa semelhante aqui. Então nós estávamos entre as 25 primeiras classificadas, né? E outras universidades muito maiores que nós tiveram que recorrer para poder ingressar no programa. Então isso mostra, eu acho que o nosso desejo de internacionalizar as nossas práticas. Essa citação está num livro que foi lançado esse ano, uma organização feita pelo professor Paulo Speller, pela Estela Maria Meneghel e pelo Murilo Camargo, produzido pela Organização dos Estados Americanos, né? E essa citação, eu acho que ela abre de modo bastante interessante o que a gente tem a discutir, né? O que ele diz é o seguinte, eles dizem, na verdade, para ser bem honesto, isso aqui está dentro de um texto do Bernheim, ele é que diz, que se quisermos resumir mesmo, numa só frase, o objetivo que a globalização e a sociedade do conhecimento impõem à educação superior, poderíamos dizer que é o grande desafio de produzir, de gerar uma educação superior capaz de inovar, de transformar-se, de participar criativamente e de competir nessa rede internacional do conhecimento. Porque, apesar de nós sermos o centro do conhecimento, nos orgulharmos de sermos a resistência intelectual do país e do mundo,
Eu não sei aqui, mas no meu território é muito difícil mudar, né? Porque, principalmente num conjunto de programa de pós-graduação, quando você tem 30 doutores, todos se sentem com a mesma formação, têm a mesma formação, se sentem com a mesma qualificação para defender uma visão, uma perspectiva, né? E muitas vezes a perspectiva que precisa se implementar é uma perspectiva institucional que já veio tomada por uma política que é maior do que nós somos. Então, lidar muitas vezes com essas políticas que são maiores e às vezes nos atropelam, não nos agradam, é muito difícil. Então, no meu contexto, para que se consiga implementar qualquer atividade, nós temos que passar por um grande número de discussões para que a gente chegue nesse consenso. Isso não estou dizendo que é ruim, né? Estou dizendo que o que eu vou apresentar aqui não é necessariamente algo que seja harmônico, né? São questões que vêm sendo debatidas e não necessariamente harmônicas, mas que estão postas e eu acho que a gente não pode fugir do debate, tem que pelo menos debatê-las, né? Por exemplo, na minha universidade, nós estamos tentando mudar o modelo de seleção dos programas de pós-graduação, como eles são, calendarizados, para um processo de fluxo contínuo. Por quê? Como é que nós conseguimos atrair um estudante estrangeiro com os processos seletivos que nós temos? Enferrujados, pesados, entrevista 1, entrevista 2, projeto 1, ou seja, uma sequência de procedimentos presenciais e muitas vezes clássicos e duros, que fica muito difícil você conseguir ser atraente para um jovem estrangeiro que possa contribuir para a área, que possa contribuir para a qualidade da universidade, etc. Então, essa discussão de flexibilização dos calendários de pós-graduação já provocou uma discussão tremenda. Nós também nos associamos à ETS, que é aquela empresa americana sem fins lucrativos que gera o TOEFL e os testes internacionais, e hoje nós somos associados ao GRE, o mesmo modelo que a USP e a Unesp. Então, se um aluno, em qualquer parte do mundo, fizer o GRE e quiser se submeter para um dos programas de pós-graduação da UF, ele poderá apenas com o CGRE. Ele será convidado a submeter uma proposta de pesquisa, obviamente, para poder ser debatido. Mas para nós conseguirmos validar o GRE, foi uma discussão de um semestre inteiro. E ele está validado, mas não está implementado. E para implementar, as estruturas curriculares têm que estar adequadas. Estou dando esse exemplo da minha própria casa, para dizer que eu não tenho as soluções do mundo. Nós estamos debatendo da mesma maneira. Então, eu apenas vou compartilhar os debates que nós estamos fazendo lá com o que a gente entende que é pertinente. Então, essa questão de que a universidade, a educação superior precisa se inovar e se transformar, é algo que a gente vem falando há muito tempo, né? Mas parece que é muito difícil de tornar isso realidade. Esta é a referência que eu vou deixar aqui para vocês, nesse livro que foi publicado, ele está disponível também online, né? E que traz reflexões muito interessantes sobre a educação na América Latina e a internacionalização da educação na América Latina. Tá? Então, para quem está interessado nesse tema e na integração Sul-Sul, esta é uma referência muito interessante e atual. Desse material, eu fiz, então, uma extração de coisas que eu acho que são pertinentes para o tema. Nesta lógica aqui, o Bernheim, ele faz algumas reflexões sobre o que seria considerado, o que ele entende como sendo inovações que podem ser propostas pela educação superior. Primeiro, segundo ele, a adoção do paradigma de aprender a aprender. Aprender a desaprender e aprender a empreender. Né? E a reflexão que ele faz é até que ponto, de fato, nós estamos fazendo isso nos nossos processos de formação. Né? Ou nós estamos ainda de modo bastante clássica, repetindo os modelos tradicionais, apesar do discurso de inovação. Né? O compromisso com a educação permanente, a mudança de foco da relação ensino-aprendizagem para os processos de aprendizagem, o foco mais no aprendiz. Não tem nada de muito novo aqui. O que está novo aqui é a organização disso dentro desse contexto. Né? E o papel dos docentes frente ao protagonismo dos jovens. Isso também aqui é bastante discutível, né? Hoje, para você conseguir dar uma aula bastante atraente e manter os alunos conectados com você numa interação é razoavelmente difícil. Não sei aqui, mas no meu território é. Porque é todo mundo no seu quadrado e
celular. Claro que os alunos hoje se dizem multifacetados, multitarefa, que eles entendem tudo, etc. Do que você está dizendo. Mas, de qualquer maneira, às vezes... 5 coisas ao mesmo tempo. Talvez 2 você tenha conta de acompanhar. Né? De qualquer modo, nós temos que repensar nessas práticas metodológicas aqui. Flexibilidade curricular, a redefinição de competências dentro das profissões, o que se espera, qual o perfil do egresso. Se você lê, eu quando fui proreitor de graduação, eu tinha acesso aos projetos pedagógicos. Então, geralmente os projetos pedagógicos são lindíssimos, são obras, né? Você tem um perfil de aluno crítico, com intervenção na sociedade, um jovem profissional com foco na preocupação social, com o seu entorno e com o mundo, né? E o cidadão se forma, não participou de nenhuma ação social, não age em seu entorno, etc. Mas os perfis são muito lindos, né? A promoção de flexibilidade das estruturas acadêmicas, essa organização em torno de faculdade, departamento, escola, né? Que é um modelo que nos enferruja. Nós conseguimos na minha universidade desmanchar um pouco isso. Então, nós não temos mais departamento, nós temos um instituto, a área de letras, por exemplo, então temos o Instituto de Letras e Linguística. Dentro do Instituto de Letras e Linguística nós temos 6 cursos. Curso de Libras, curso de Inglês, curso de Português, curso de Francês, curso de Tradução. Os cursos são separados. E como é que nós nos organizamos? Nós nos organizamos nos cursos, para efeito de questões pedagógicas, mas também nós organizamos em núcleos temáticos. Núcleo de francês, núcleo de inglês. O que esses núcleos fazem? Fazem o planejamento de saída para a pós-graduação, fazem discussão sobre material didático. A discussão é em cima do que a gente faz. Quer discutir a burocracia, então você se candidata para a representação no conselho. Então a burocracia é representada no conselho. Nós temos um diretor, o conselho e os núcleos que são temáticos. Então acabou chefe de departamento, secretaria de departamento, então é tudo unificado. Nas coordenações, por exemplo, também nós temos um espaço com os coordenadores, eles ficam juntos e as secretarias também são unificadas, né? Isso foi um esforço para se chegar nesse ponto, mas uma tentativa de revisitar essas fronteiras. Aí vocês podem me perguntar, mas funciona perfeitamente? É tudo separado? Não, não é. Funciona muito melhor do que era, porque nós gastamos nossa energia em outros espaços, né? Mas continua tendo problema, certamente. A questão dos créditos, por exemplo, nós temos grande dificuldade de validar esses créditos, não só os internos como os externos. Por exemplo, a atividade complementar, não sei aqui, mas no nosso caso também lá. Você tem que comprovar, né? Não vale a experiência do aluno. Você tem que trazer não sei quantos registros, se puder fotografar, filmar e ter testemunha também vale, né? Estou exagerando, mas o nosso modelo é um modelo que ele é muito documental, ele é muito denso nesse aspecto, para poder validar, né? A relação entre as funções básicas da universidade, que tem a ver com o nosso conceito de indissociabilidade, que também é muito legal, conceitualmente, mas de difícil implementação, né? A própria questão da reengenharia da instituição, com gestão estratégica e a administração como suporte para o desempenho das outras atividades, né? Mudar o foco das gestões. A gestão educacional, ela se presta para permitir que as questões acadêmicas sejam desenvolvidas, né? E nem sempre isso é assim. Principalmente no espaço público, muitas vezes a gestão em si ela fica também pesada, né? Em vez de se tornar um elemento facilitador. Tudo isso pelo contexto que a gente vive. Aqui não tem inocente, não tem culpado, é o contexto que a gente vive, né? Autonomia universitária responsável e com esse compromisso social. Os processos de relação com a sociedade, o chamado mundo produtivo, interação com a empresa, isso também parece uma dificuldade para nós, universidades, né? Fortalecimento da dimensão internacional do fazer acadêmico, por meio da incorporação de seus docentes e investigadores nas redes acadêmicas mundiais. Ou seja, esses são alguns dos desafios
apresentados aqui nesse material, e eu trouxe, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está tentando fazer. Inovar, ficar mais leve, criar redes, né? E dois argumentos também interessantes que o autor traz é o conceito de globalização e internacionalização. Falou, não vamos confundir as coisas. Tem gente que é contra, falou, eu sou contra. Falou que é institucional, sou contra. Né? Falou que é política governamental, sou contra. Né? Então, o que está dizendo é o seguinte, globalização está lá, é questionável, mas o processo é um processo geopolítico, econômico, financeiro e tudo. Nós estamos falando de internacionalização da educação, uma outra coisa. Né? E ele diz que, na verdade, a internacionalização da educação superior é uma das formas da instituição responder aos impactos da globalização. Não se submeter à globalização, mas responder a essas questões. Né? E também não devemos confundir internacionalização da educação superior com a transnacionalização, com a comercialização internacional da educação. Está acontecendo no Brasil, inclusive. Né? Vários grupos internacionais comprando grupos de faculdades brasileiras de uma maneira silenciosa, né? Mas a gente sabe que tem redes gigantescas com investimento estrangeiro, né? Na educação brasileira. E o que ele nos convida a pensar é que são coisas distintas. O que nós estamos defendendo é o processo de internacionalização da educação como um processo mais nobre, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Né? E ele ainda nos traz o que ele considera como algumas tendências na América Latina como um todo, não só no Brasil, mas nos diversos países da América Latina em que ele avaliou. Né? Primeiro, há uma tendência para se buscar novos modelos educativos. Por exemplo, a aprendizagem por projetos. Né? Nós temos o nosso curso de medicina, foi modificado, agora os jovens estão aprendendo por meio de tarefas, por meio de desafios. Né? Na verdade, baseado em problemas. Né? A aprendizagem baseada em problemas. Tenho uma sobrinha que forma em medicina ano que vem. Ano que vem? Em julho. É surpreendente, eu não sei avaliar se a metodologia, de fato, qual o impacto dessa metodologia no conhecimento que ela tem. Mas na postura que ela tem, o impacto foi imediato. Porque no primeiro semestre ela já começou a visitar centros de saúde. No segundo ano, ela já era médica da casa. Tudo quanto era unha encravada, chamava a Liginha para resolver. Né? Então ela está no quinto ano, ela tem uma postura de profissional. Né? E ela debate, ela enfrenta. Por quê? A escola onde ela estuda segue essa metodologia de solução de problemas e eles quase não têm aulas clássicas. Né? Na verdade, eles têm um problema e eles têm que achar a solução ao problema, apresentam a solução ao professor e aquilo é debatido, né? e aquela solução é rejeitada, avaliada, etc. E eles fazem acompanhamento no posto de saúde. O primeiro acompanhamento é do aluno, ele faz toda aquela anamnese e vai para o professor e diz, no caso é este. E o professor, na verdade está associado com a escola, né, o médico, então pergunta, qual é o seu parecer? O que você acha que é? Qual deve ser o tratamento? Né? E aí, em cima da resposta, é que o médico entra e dá o parecer. Então, o médico, então, espera, faz o atendimento e, ao final do dia, faz a avaliação. Né? Você imagina isso no espaço que falta médico, né? Que os médicos atendem 5 minutos, próximo, como desenvolver uma atividade dessa maneira com qualidade. No contexto que ela está em uma escola particular, altamente de classe A+, né? E que os alunos exigem e que o médico é pago para fazer aquilo. Então, naquele modelo, parece funcionar. O que eu estou querendo mostrar é que eu percebo nela uma mudança que talvez a gente, eu pelo menos, não tinha tido essa experiência antes, de ver médicos na família com se achando tanto. Né? Então, a avaliação crítica precisa ser feita. Será que, de fato, ela está empoderada quanto ela parece estar? Será que ela tem a profundidade que precisaria ter? Não sei dizer. Mas que segurança ela demonstra e envolvimento ela tem. Né? Essa questão da flexibilidade acadêmica, profissões mais curtas, formações mais breves, que é o que nós temos aqui também nesses cursos técnicos. Educação à distância, o conceito de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, as coisas se cruzando, né? Porque é muito
difícil para nós sairmos da nossa caixinha. Então, eu trabalho com ensino de línguas e tecnologia, só isso aí que eu sei fazer, né? E às vezes poderia fazer muito melhor se eu abrisse o meu horizonte para os meus amigos da faculdade de computação, né? Para os engenheiros da engenharia elétrica, os que estão trabalhando com simulação de modelos, sei lá, na mecânica, né? Mas a tendência é a gente ficar só no laboratório e lendo só os nossos pares, né? No nosso projeto Print, uma das coisas que nós fizemos foi criar uma linha de trabalho chamada Tecnologias Convergentes. Nós levamos, acho que, uns 2 meses para dar conta de acordar como é que os programas seriam agrupados em torno daquele tema. Porque não se trata de agrupar a proposta em cima de linha de pesquisa e de concentração existente. Isso aí já se faz, né? A ideia é como lidar de maneira integrada, de modo a potencializar os recursos, tá? Então, nós nos orgulhamos muito desse tema de tecnologias convergentes, né? O outro tema que nós geramos a partir do que os programas puderam apresentar é chamado dinâmica social. Também provocou muita discussão, porque na dinâmica social envolve saúde também. Na tecnologias convergentes também tem saúde. Você tem o pessoal da medicina trabalhando com da odontologia, com da mecânica, por exemplo, e com computação. Então, eles foram fazendo aproximações de acordo com os seus projetos. Por exemplo, nós temos um grande grupo lá, especialistas em implante, desgaste, etc. Então, eles fazem pesquisa junto com o pessoal da mecânica, para avaliar essas coisas que vocês sabem avaliar, né? Da área. Bem, a questão do currículo, carga horária. Tentamos fazer uma modificação junto com a engenharia, tentar reduzir a carga horária presencial da engenharia, fomos atropelados, eles não aceitam. Engenheiro precisa ter hora de matemática, engenheiro tem que ter mais de 30 horas de aula por semana, né? Nós estamos argumentando que o engenheiro precisa ter tempo para ler, para pensar, para ver outras áreas, para interagir, né, com outros níveis de conhecimento. Então, a modificação curricular é algo também bastante difícil. E nós temos... Não adianta ficar só falando dos problemas, mas os problemas também estão na nossa volta. Não sei qual é o sistema que vocês usam aqui. É o CI? O acadêmico? Não é. É o próprio. Tá. Então, nós usamos uma modificação do CI. Então, para você implementar uma lógica flexível de currículo, o próprio sistema te limita. Então, as limitações, às vezes, não são conceituais, mas elas também são operacionais, né? Por exemplo, a medicina, para começar a trabalhar com o conceito de módulo, eles também precisaram de bastante tempo. Eu acho que eles levaram uns 8 anos para fazer a reforma da medicina lá, tá? Porque a medicina é um dos mais antigos e bastante clássico, né? Então, e tem um hospital de alta complexidade. Então, os nossos jovens médicos eram capacitados em cima desse hospital de alta complexidade. E você tirar o foco do hospital e colocar no centro de saúde, em que ele tem que olhar para sarampo, porque aqui ele está olhando para tipos de doenças raras ou de alta complexidade, e o próprio jovem não quer sair daqui. Ele não quer ver sarampo, ele quer ver alta complexidade, né? Então, qualquer modificação no currículo. Questão da tecnologia. Nós estamos todos conectados, e cabo e tudo mais. Mas basta dar um fiozinho fora do eixo, aí você não acha o técnico, o professor não sabe usar, não tem uma infraestrutura de suporte tecnológico e humano. Então, nós estamos nesse contexto de que é necessário mudar, que é necessário inovar, temos o que fazer e temos muitos constraints, muitas limitações. A questão é, nós vamos nos deixar aprisionar pelos constraints? Se nós tivéssemos nos deixado aprisionar, a Federal de Uberlândia não tinha aprovado sua proposta Print. E tenho certeza que vocês também não teriam aprovado a proposta Print. Nós tivemos que ousar, né? A questão da internacionalização aparece novamente aqui. E a construção de espaços supranacionais de educação superior. Aqui surge um debate bastante interessante também, que é quem são os meus parceiros, né? A lógica tradicional qual é? Eu tenho que fazer relações com o Norte. Mas nós não nos perguntamos, ou perguntamos para o Norte, se o Norte quer fazer relacionamento conosco. Pra vocês terem uma ideia, a Universidade Federal de Uberlândia tem 14 projetos em andamento no Reino Unido, pesquisadores em grupos diferentes, 14.
Não tem um convênio assinado, não tem um acordo assinado. Porque as universidades britânicas não têm esse interesse. Assinar como universidade do interior? Não. A gente assina com USP, Unicamp, Unesp, URGS, etc. Né? E vamos experimentar primeiro para ver se vai rolar alguma coisa. Eu estive numa dessas reuniões internacionais e eu vi da Universidade de Hong Kong só aceita conversar para parceria se você estiver listado no índice de qualidade de Hong Kong, no ranqueamento de Hong Kong. Então, as universidades já começam a se organizar com outras plataformas e outros parâmetros, e nós já estamos discutindo se vale a pena ensinar inglês, se vale a pena internacionalizar, né? Quando o mundo tomou essa decisão por nós. Vejam bem, os colegas que não preciso jogar cadeira em mim, eu não estou fazendo nenhuma defesa. Eu estou mostrando que a realidade está posta. Né? Seria muito bom se a produção mundial da ciência fosse feita em português. Né? Nós estaremos muito bem, até porque somos a terceira, quarta língua mais falada. Né? Mas essa decisão foi tomada por força do capital, por força da produção do conhecimento. Né? Quantos prêmios Nobel nós produzimos até hoje? Zero, zilch, none, nada. Não é? Então, como é que um país que tem 210, 220 milhões de pessoas produz uma ciência significativa, mas nunca produziu uma mudança de paradigma na ciência a ponto de merecer um prêmio Nobel como referência? Não estou desmerecendo. Estou dizendo que na nossa língua a produção do conhecimento não se deu ainda em volume e em qualidade suficiente a provocar grandes rupturas. E que quando isso acontece com os nossos cientistas, é em inglês. Como acontece, por exemplo, com o pessoal que trabalha com genética, nanotecnologia, biotecnologia, imunologia. Né? Eu duvido se um colega de vocês aqui, qual é o programa 7 que vocês têm aqui? Epidemiologia e biotecnologia. Duvido, eu quero aposta se tiver alguém aqui. Se os colegas produzem em português, se eles serão citados ou publicados. Não serão. Não serão. A Epidemia até consegue, porque eles fazem muita coisa de interesse regional, daquelas revistas Caderno de Saúde Pública, revista de saúde pública, mas citação não. Exato. Não são citados e não entram na lista de impacto internacional. Né? Até porque esses antes têm uma falha de conceito, eles não considerarem o impacto local, regional, nacional daquela produção. Né? Muito bem. Agora vai acabar, porque eu estou falando, citando demais aqui. As redes acadêmicas é uma das questões que ele traz bastante forte e eu resolvi puxar o comentário que ele faz. Né? A integração de todas as redes de investigação e acadêmicos em uma rede das redes conduzirá a criar paulatinamente uma verdadeira comunidade universitária mundial. Então, gente, por que agora eu vou dar mais uma parada e uma explicação? Por que eu trouxe todo esse conjunto de leitura e citação? Foi feito por latino-americanos, numa produção recente, publicada agora, lançada há pouquíssimo tempo, sobre a internacionalização da educação superior na América Latina. Ou seja, não é algo que alguém está trazendo para nós lá da Rússia, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra. São os nossos pares discutindo sobre a importância da internacionalização da educação superior da América Latina. Tá? Então, por isso que eu dei bastante ênfase a este recorte. Tá? E aí tem essa autora canadense, uma das primeiras a falar sobre internacionalização. Ela escreveu a tese de doutorado dela sobre isso, virou referência depois de muitos anos. E isso aqui é só para provocar a reflexão. Ela disse que, na verdade, nós achamos que internacionalização é uma coisa, quando, na verdade, é algo muito mais complexo. E aí alguns mitos só para provocar. Ter estrangeiro no campus é suficiente para produzir um currículo e uma cultura institucional internacionalizada. Isso aqui é bem simples, né? A gente sabe que isso aqui é falso. Não adianta ter pessoas no campus. Né? Também não adianta ter alunos de várias partes do mundo para dizer que a instituição é internacional. No Canadá, por exemplo, eles têm um número significativo de alunos estrangeiros. Né? Na Universidade de Ottawa, eles têm 40 mil alunos, eu acho que era um terço de alunos internacionais. Né? E a universidade é bilíngue, as aulas são francês e inglês, você forma como você quiser. Você pode fazer 2 terços em francês e o resto é inglês, ou 2 terços em inglês e o resto é francês.
e você recebe o diploma nas 2 línguas desde que você conclua o número X de horas, né? Mas uma das queixas que eles mesmos se fazem é que o currículo não é internacionalizado como eles esperavam que fosse. Que as discussões são muito em torno do Canadá ou da ciência pura, né? E que nós precisamos formar um profissional com a preocupação com o mundo, para o mundo, né? E que mesmo o Canadá, com toda essa internacionalização, precisa rever o seu currículo por um lado, e por outro, precisa fazer com que o canadense vá mais para fora, que nem o americano. Eles recebem, mas não saem na frequência, né? Quanto maior o número de acordos ou de adesão a redes uma universidade tiver, mais prestigiada, mais atraente, mais internacionalizada ela é. Balela, se fosse assim, a UF seria fantástica internacionalmente. Nós temos 300 acordos assinados. 300. Nenhum com a Inglaterra. 14 projetos com a Inglaterra. Você veja que não é exatamente isso que indica. E muitos acordos são acordos vazios, são acordos que permitem a mobilidade livre de estudantes e eles precisam acontecer, né? Mas não são eles necessariamente que dão a substância para o projeto. Número de alunos em mobilidade. Ciências Sem Fronteiras comprovou isso. O decreto que criou Ciências Sem Fronteiras, parênteses novamente, eu acho que Ciências Sem Fronteiras colocou o Brasil no mapa, trouxe o debate das línguas, evidenciou a qualidade da nossa educação, vários objetivos foram atingidos e muito positivos. Mas o Ciências Sem Fronteiras foi criado num decreto que tinha como objetivo estimular a inovação, rever os processos curriculares, né, trazer inovação para dentro da universidade, etc. Internacionalizar, ajudar a internacionalizar. O que aconteceu, numa boa medida, é que as práticas foram fantásticas para os nossos jovens. Faltaram bilíngues, experiência internacional, muitos publicaram, tem vários casos de grande sucesso, alunos em Harvard, MIT, né, gente que ajudou o professor a quebrar paradigma. Tem um que eu li a carta, que o professor estava estudando uma fórmula, um caminho, uma proposta matemática, física, sei lá, e ele não conseguia. E como ele tinha aquele jovem lá, ele resolveu dar um desafio para o jovem. Tipo assim, ocupar esse menino. E o menino apresentou uma proposta para ele e ele ficou encantado. Porque a proposta que o jovem da minha universidade ficou no cantinho fazendo as contas, né, acabou ajudando o professor a rever a sua prática e mudar o paradigma que ele estava seguindo. E ele escreve isso numa carta, mostrando inclusive a relação de pouco caso que ele tinha, né, e como que aquilo o transformou. Então, Ciências Sem Fronteiras, tudo de bom, tá? Não vamos falar mal. Mas, ao mesmo tempo, não atingiu o objetivo. Né? O objetivo previsto. Tá? Então, nós tínhamos 100 mil pessoas em mobilidade. Você quer dizer agora que a educação brasileira tem internacionalizada? Tá? Quantas línguas falam no seu programa? Quantos professores estrangeiros tem aqui? Qual o nível linguístico dos alunos que ingressam no doutorado da da epidemiologia? Entendeu? Ou não é bem isso? Você aplica uma prova local. Aí você começa a ver que mobilidade não é sinônimo de internacionalização, né? E internacionalizamos os objetivos. A universidade precisa internacionalizar. Esse é outro grande erro. A universidade não precisa internacionalizar por internacionalizar. Ela precisa se internacionalizar para produzir conhecimento de melhor qualidade, para estabelecer redes de parceiros, para potencializar os seus resultados, para qualificar o seu corpo, para contribuir para a sociedade, muito mais nobre do que simplesmente dizer minha universidade é internacional, né? Então, esses são só alguns mitos. Então, afinal de contas, o que é essa coisa de internacionalização? O De Vita é um holandês, ele vive aqui no Brasil, virou figurinha comum aqui, né? E nós começamos a trabalhar com essa definição dele. É um processo intencional. A universidade tem que sentar, pensar, programar e definir. Eu quero ingressar no rol das instituições de nível internacional. Por quê? Exatamente por essas questões mais nobres aqui. Porque temos como objetivo qualificar o nosso corpo docente, contribuir para a ciência mundial, contribuir para o desenvolvimento das sociedades, etc, etc, etc. Então, é um processo intencional que visa integrar a dimensão internacional, intercultural, global, nos propósitos, funções e entregas da educação pós-secundária, com o intuito de melhorar a qualidade da educação e da pesquisa para todos os estudantes e corpo técnico e de produzir contribuições significativas para a sociedade. Aí você pode questionar tudo isso, mas eu preciso me internacionalizar para contribuir de modo significativo para a sociedade?
talvez não necessariamente, e também depende da contribuição que você está se referindo. Mas nós estamos falando aqui de contribuições para a humanidade, nós estamos falando aqui de cura da AIDS, né, da cura do câncer. Nós temos que contar com todos os nossos jovens. Né? Grande parte dessa ciência que é produzida nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, é por jovens da Índia, da China, do Brasil, né? De todas as partes do mundo, da Colômbia, do Chile. São os nossos cérebros que estão sendo atraídos muitas vezes por essas estruturas que favorecem a pesquisa. Isso, por que nós vamos ficar fora disso? Né? A Rusvik, em 98, fez essa proposta aqui de definição. Que a internacionalização se refere a um processo de mudanças organizacionais. Veja bem, que não é só dar aula em inglês, não é só trazer o estrangeiro, não é só produzir em inglês. Né? Tem um conceito que envolve mudança de postura. Por exemplo, no nosso campo, nós começamos agora com placas em 3 línguas. Nós adotamos que as nossas línguas são francês, inglês e espanhol. Espanhol pela localização geográfica e política. Temos o Mercosul e entendemos que temos que reconhecer essa nossa inserção geográfica histórica. Francês, no nosso caso, porque nós temos relação com universidades da França há mais de 30 anos. A universidade tem 40, então ela já nasceu com parceria com instituições francesas. E o inglês, por razões óbvias. Né? Então, mais uma vez, isso é colonização, isso é um absurdo, você vai gastar dinheiro público. Ou seja, esse debate, vamos voltar para a primeira lâmina. Por isso que eu acho que esse contexto das lâminas anteriores ajuda. Né? Quer dizer, se nós estamos entendendo que a educação superior precisa se inovar, se repensar, que nós não estamos isolados, que nós estamos inseridos numa rede nacional, internacional, e que queremos fazer parte desta comunidade internacional de conhecimento, nós temos que criar, como diz a CAPES, e pressupõe no edital do BRIT, que eu vou falar na frente também, criar ambiências de internacionalização. Nós temos que ser cada vez mais agradáveis para os visitantes que vêm até aqui. Isso tudo causa debate. Gente, cada frase minha aqui, tem gente que deve estar ficando agoniada. Perdoem, relaxem, relativizem. O propósito é esse mesmo, é trazer uma outra visão, ou a visão meio que canônica aqui, para debates futuros. Né? Mas você vai em qualquer universidade no hemisfério norte, a estrutura de recepção, ela salta aos olhos, né, para o estrangeiro. Eu cheguei na Universidade de Ouro no primeiro dia. Eu já tinha cartão de biblioteca, cartão eletrônico que fizeram lá, eu já tinha e-mail, né, e tinha acesso a uma base de dados de material eletrônico, de livros que não estavam disponíveis, eu podia acessar de casa eletronicamente. Então, no primeiro dia, sem burocracia nenhuma, foi só preenche aqui, assina aqui, né? Cartão de identidade, e-mail, biblioteca, sala para trabalhar, né? Toda a infraestrutura disponível. Tá? Quer dizer, outro mundo, está falando de Canadá, está falando de dólar, tudo bem, mas não é isso que eu estou querendo trazer para cá. É o conceito da ambiência, da cultura que é diferente. Nós podemos fazer isso com as nossas condições que temos. Não, possivelmente do mesmo nível, mas podemos criar ambiências de internacionalização nas condições de América que somos, de América Latina, né? Então, quando a gente às vezes fala numa outra referência, eu pelo menos quando falo, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer o tá lá, está lá. Vai ser muito difícil trazer o tá lá para cá. Você vai no banheiro, tá limpo, cheiroso e tem papel higiênico. Aqui quebra a torneira, some com papel higiênico, né? Não sei nesta universidade, na minha, some com papel higiênico. Você coloca no rolo, os jovens muitas vezes somem. Outro dia teve uma situação constrangedora da moça da limpeza, pegou uma jovem tirando, ela falou, isso aqui é meu, é do meu país, é meu, eu pago imposto, etc, etc. Você veja que é uma concepção que mostra que nós não estamos conseguindo formar o cidadão que a gente diz que forma lá naquele desenho curricular. Porque o cidadão não faz isso. O cidadão não picha. O cidadão não derruba a porta. Né? Então, eu gosto de fazer essa analogia, porque eu acho que enquanto nós destruímos os nossos banheiros, nós ainda estamos distantes desse conceito de internacionalização, porque eu acho que envolve algo maior, que é de respeito aos espaços, você se vê como cidadão do mundo, né? Bem, isso depois a gente conversa mais, mas
eu acho que essa é uma referência que, por onde a gente viaja, do norte assim, se viaja para baixo, do sul, está muito na nossa cultura, né? O conceito de que o que é público é de ninguém. Né? Então, isso a gente vai ter que trabalhar em algum momento na nossa história. Né? Então, vamos lá. Mudança organizacional, de inovação curricular, de desenvolvimento profissional do corpo acadêmico, da equipe administrativa, desenvolvimento da mobilidade acadêmica com a finalidade de buscar excelência na docência, na pesquisa e em outras atividades que são parte da universidade. Você veja que nenhum lugar aqui está dizendo que é para ganhar dinheiro, ou que é para entrar em ranking. A preocupação aqui de internacionalização é muito mais profunda. Né? E, ultimamente, as universidades têm trabalhado muito com esse conceito do Rusdik de 2014. Parte desse livro dele, o resumo executivo está disponível gratuitamente, né, pela web, e tem um resumo em espanhol e um resumo em português. Mas, obviamente, eu comprei o livro, né, quando está com ele para o braço. Então, o Rusdik chama de Comprehensive Internationalization, que é a internacionalização integral, esse comprehensive aí de abrangente, completa, etc, etc. E a definição é que, na verdade, se trata de um compromisso para infundir conteúdo internacional, global, cooperativo e perspectiva internacional em todas as atividades de ensino, pesquisa e serviços de educação superior. Molda os valores e etos e compreende todos os empreendimentos da universidade. Não impacta somente a vida acadêmica, mas também as estruturas externas de referência, parcerias e relacionamentos da instituição. Você veja que, se eu for seguir somente esses conceitos bastante amplos e profundos aqui dos dois, eu vou dizer, não, eu não tenho condição, eu vou parar. Eu vou parar porque nós não temos o investimento, a infraestrutura física, a qualificação nas línguas, o dinheiro para fazer as viagens, a infraestrutura para receber o visitante, etc, etc. Ora, mas esta universidade não nasceu num dia, a nossa tem 40 anos, né? E hoje nós somos muito melhores do que éramos 40 anos atrás. Vocês também certamente melhoram a cada dia, né? Todos nós melhoramos a cada dia. Então, nós temos que traçar uma estratégia. Esta universidade deseja se internacionalizar e por quê? Qual é o planejamento estratégico que vai traçar? É obrigatório todo mundo entrar? É adesão. Não adianta você obrigar um pesquisador a se internacionalizar. Ele vai entrar nos grupos de pesquisa internacionais se ele sentir que ele pode contribuir e que ele vai poder receber contribuição. Né? Eu entendo, pelo menos com essa lógica que nós estamos tentando trabalhar lá, por convite. Quem quer, vem. Quem não quer, vem correndo depois. Né? É o que aconteceu com o Print. Nós chamamos o Print, primeira chamada, novembro. Fizemos uma reunião no dia 7 e 8 de dezembro para discutir internacionalização. Trouxemos o representante da CAPES. Mandamos correspondência em dezembro, janeiro. Chamamos para reunião. Blá, 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 blá. Dos 42 programas, só 16 submeteram. Aí eu vou dizer para vocês, ainda bem. Né? Porque quem submeteu é porque tinha alguma coisa para fazer, né? Ou para contribuir. Muito bem. Esse é um desenho, uma lógica trazida pelo Rusdik, que está no seu livro, só para ilustrar, né? Que ele mostra que esse conceito de Comprehensive Internationalization interconecta toda a estrutura da universidade, né? Ela é sistêmica, na verdade. Então, envolve colaboração, parcerias, mobilidade estudantil, políticas e práticas de docência, currículo, co-currículo, resultados de aprendizagem, liderança administrativa, estrutura, staffing, quadros, né? Compromisso institucional articulado, ou seja, planejamento estratégico não tem outra maneira. Né? Eu espero aqui que vocês tenham o mesmo apoio que eu tenho tido lá, porque mesmo com apoio a dificuldade é grande, porque a minha equipe é de 4 pessoas. Então você pode ter o cérebro que você tiver, o reitor que você... O reitor me responde com o WhatsApp, na hora que eu preciso, mas ele não me dá os funcionários que eu preciso. Já me deu um orçamento, estou com uma estrutura um pouco melhor, etc. Mas, ou seja, não é tão instantâneo assim, né? Mas está no nosso planejamento como prioridade. Né? Muito bem. E por que essa internacionalização que a gente vai falando aqui é importante para a educação superior? Esse estudo aqui, feito em 2012 por esses autores,
faz um estudo bem detalhado, mostrando por que ela é importante para o aprendiz, para o pesquisador. Ela vai fatiando, né, a importância para os diversos atores. Eu peguei só parte deles. Por que é importante a educação superior? Primeiro, aumenta a visibilidade nacional e internacional. Para onde nós vamos mais? Nossa, parabéns, vocês, principalmente no primeiro resultado do print, que o Unicamp não entrou, Federal do Rio de Janeiro, UFSCar, várias grandes e poderosas não entraram, e nós, menores, do interior, entramos de primeira vez sem restrição, né? Então, visibilidade automática. Tanto é que nós chamamos a diretora de Relações Internacionais da CAPES para várias visitas. Hoje ela não podia. Eu sei que depois que nós fomos aprovados, ela ficou um dia inteiro conosco para conversar sobre internacionalização. Por quê? Porque nós mostramos que nós fizemos o nosso dever de casa. De Brasília. E a dele lá de Brasília, mas o compromisso dela é muito intenso e tudo, mas dessa vez ela abriu a agenda para nós, né? Então essa questão de visibilidade, certamente, nós estamos, por exemplo, eu estou indo para o Canadá agora, vou participar dos Estados Unidos e depois do Canadá. Em ambos os casos, por causa dessa visibilidade. Nos Estados Unidos é pelo Idioma Sem Fronteiras, né? E nós estamos tentando casar parcerias, buscando parceiros americanos para a proposta. E no Canadá é por causa do PRINT. Né? Quer dizer, vocês foram aprovados no PRINT, o que podemos fazer para ajudar? A pergunta muda. Né? Então essa questão de visibilidade nacional e internacional é inquestionável. Alavanca ou ajuda a instituição através de parcerias estratégicas, amplia a comunidade acadêmica, mobiliza recursos intelectuais internos, certamente, né, para poder fazer o print. No nosso caso, se criou comitês, era sábado, né, imagino que aqui tem ocorrido a mesma coisa, né, pessoas envolvidas comprometendo. Adiciona resultados de aprendizagem importantes, desenvolve grupos de pesquisa mais fortes. Isso é só um recorte. Por que é importante para os governos? Por razões econômicas, inclusive, né? Desenvolve sistemas universitários nacionais, quer dizer, o Brasil começa a estimular, por meio do PRINT e de outras ações, que as suas universidades, que na verdade a Andifes, em 1900 e alguma coisa, ainda com o Haddad, fez uma discussão sobre a internacionalização da universidade. E a Andifes chegou a produzir um documento. Só que as diretrizes eram muito abertas, muito frágeis. Mas a Andifes se comprometeu, então, com a internacionalização das universidades, né? E hoje o que se pretende é criar um movimento nacional interligado. Por exemplo, a gente pode até pensar em coisas, não no nosso caso talvez, que nós somos muito distantes, mas com as 4 mineiras, como nós estamos pensando em fazer, já fizemos uma reunião, várias reuniões, com a Agência de Pesquisa do Estado, e o Estado está estudando a possibilidade de fazer um projeto complementar ao PRINT, para dar conta daquilo que o PRINT não dá conta. E uma proposta que veio da minha universidade, não veio da UFMG. Veio de uma menor, porque é menor que tem necessidades e visão de que precisará de ajuda. Às vezes a maior tem a visão, mas ela tem um orçamento que dá conta ou tem estratégias já trabalhadas, né? Então, a ideia é que se traga um professor para o seu projeto é de odontologia. Nossa odontologia também é 6. Não dá para fazer uma triangulação? Para não ficar replicando demais? Então, vocês trabalham com implantodontia, nós também, o cara é de interesse para ambas as linhas. Então, esse nível de articulação macro, nós vamos tentar fazer pelo menos com o Estado de Minas, né? Mas o grande desafio não é com o Estado de Minas, o grande desafio é dentro de casa, né? Quer dizer, olhar para esse conceito de que nós estamos todos interligados numa relação multi transdisciplinar. Tá? Produz força de trabalho qualificada, utiliza os fundos públicos para promover participação nacional na economia mundial do conhecimento, se beneficia do comércio de serviços educacionais decorrentes, né? Quer dizer, essa troca gera riquezas, né? Você vai estudar fora, você paga hospedagem, alimentação, livros, né? Há uma economia que circula, independentemente de ser um propósito comercial. Não há um propósito comercial, mas a própria troca acadêmica gera, né, riquezas, né? Tem essa visão da Unesco, que eu acho muito interessante, que faz com que a gente reflita sobre esse conceito de parceria. A parceria sul-norte, como eu disse, nós desejamos e nem sempre eles desejam. Vou dar mais um exemplo. A nossa odontologia, programa 6, tem uma relação com a Universidade Dalhousie no Canadá. Eles se recusam a assinar um acordo. E como nós estávamos discutindo no começo do PRINT, que nós só iríamos validar as unidades.
Nós tivemos que intervir e aceitar a proposta deles. Eles assinam um acordo com a odontologia, não com a universidade. Porque no princípio, aquela mesma coisa que eu contei há pouco, que no princípio, nos critérios de adesão, não consta a universidade, que não conste no ranking até a posição tal. Tá? Mas, para o odonto é interessante. Nós temos um livro que foi publicado junto com a Universidade de Chicago, na área da odontologia. E a situação se repete. Né? Então, esse conceito precisa ser revisto. Né? Porque quando nós tínhamos o dinheiro do Ciências Sem Fronteiras, as universidades todas se abriram. Mas, claro, o IIT americano cobrava $1.500 por jovem que eles alocavam nas universidades, só para fazer a alocação. Mais o dinheiro que era gasto com o curso de língua, com as instalações e com a tuition. Então, por isso que o Brasil gastou quase 14 bilhões de reais. Que o investimento era um grande negócio para as instituições americanas. Acabou o investimento, cadê a parceria? Cadê a continuidade acadêmica? Cadê os lastros? Precisam ser reconstruídos. Né? Porque, na verdade, não se estabeleceu parceria. Se estabeleceu uma relação de serviços. Né? E a Unesco diz que a internacionalização do ensino superior deve ser baseada na solidariedade e respeito mútuo. Então, o conceito de parceria começa a olhar aqui, a mudar um pouco. Né? Na promoção de valores humanistas e diálogo intercultural. Ou seja, muitas pessoas fazem crítica ao processo de internacionalização, mas não tem isso aqui em mente. Porque eu tenho a impressão, eu fico lendo, leio, releio, eu acho que esta visão apresentada aqui de internacionalização é muito razoável, acho que cabe muito no nosso coração. Né? Quer dizer, é uma relação de solidariedade e respeito mútuo, na promoção de valores humanistas e diálogo intercultural. Ninguém aqui está falando em negócio, em globalização. Né? A ESG de nível mundial tem responsabilidade social de ajudar a ultrapassar a falta de desenvolvimento através do aumento da transferência de conhecimento além das fronteiras, especialmente para encontrar soluções comuns para promover a circulação de cérebros e atenuar o impacto negativo da fuga de cérebros. Aí eu vou fazer outra pausa. Por isso que essa nossa conversa podia ser um workshop, né? Até porque eu não sei parar de falar, tá? Daqui a pouco vocês vão ter que dizer, olha, pare. Eu fui para Angola, tentar fazer parcerias com Angola. Tá? E lá eu me peguei pensando isso aqui. Por que mesmo que nós queremos ir para Angola? Tá? Nós somos motivados por um grupo de estudo de literatura comparada, Brasil-África, né? E o pessoal da agronomia, que entende que pode ajudar na produção de alimentos e tudo. Então, eu tinha duas grandes motivações. Né? Mas, por mais que eu tenha feito os contatos, participado de reuniões, eu não senti que estava tentando construir uma relação de troca. Eu senti que, mesmo que a gente se paute por isso aqui, né, havia uma tendência nossa de o que a gente pode fazer por Angola. Né? E isso não é bom. Né? Quer dizer, até que ponto nós estamos replicando essa visão, né, de serviço. Isso eu trouxe para o nosso debate lá, não sei o que vai virar, mas pelo menos trouxe. Você falar que você queria captar os cérebros dele para trazer. Pois é, também, tem isso também. Né? Bem, isso aqui eu acho que eu vou passar mais expressa. Né? Promovendo a internacionalização das universidades. Esse é um outro documento que sugere o que a gente pode fazer. Como é que que ações podemos fazer para internacionalizar as universidades no estágio que nós nos encontramos? Primeiro, ofertar parte de seus programas em língua estrangeira. Só que o raciocínio trazido por esses autores é para assegurar a qualidade dos cursos ofertados. Aí eu só mantive para poder questionar, né? Para atrair, para participar de grupos internacionais, para estar inserido, né? Para ter acesso a conhecimento mais atualizado, para influenciar, para ter acesso a laboratórios, etc. Essa questão de assegurar não é porque é internacional que a qualidade está assegurada. Né? Fornecer capacitação docente para que os professores possam ensinar a língua nacional aos estudantes estrangeiros. Porque a questão de português para estrangeiros é uma prática no Brasil que precisa ser desenvolvida. Né? Nós temos bolsões e muitas vezes se ensina português para estrangeiros como se ensina o português com análise sintática. Né? O que menos interessa para o japonês é entender a lógica sintática do português. Então, o que se quer é comunicar para produzir ciência. Né? Então, nós temos que qualificar nossas equipes. Desenvolver habilidades. Estamos
tá vendo? E nós estamos tentando, no nosso caso, o curso de francês está cada vez menor, né? Então, a equipe de francês está propondo, está discutindo, a criação de uma graduação para a formação de professores de PLE, né? Então, você vê que o debate está ativo, né? Desenvolver habilidades interculturais e linguísticas nos estudantes universitários brasileiros. No Canadá, eu entrevistei 105 jovens brasileiros que estavam desenvolvendo Ciências Sem Fronteiras lá. E eu tive experiências muito interessantes, né? Alguns diziam que o canadense era simpático, etc, etc, mas tudo fora da sala de aula. Que na sala de aula não conversam, não ajudam, que são competitivos, que não sei o que, papapá. Isso é um indicador de que, na verdade, a penetração cultural não acontecia com tranquilidade, né? Precisava se entender melhor o porquê. De outra maneira, eu participei de algumas aulas, acompanhando as aulas deles. Tinha um jovenzinho que era tido como brilhante, assim, ele é da matemática, engenharia, e uma das aulas que eu fui assistir era aula de matemática. Todo mundo levantava a mão, perguntava, e ele não fez uma pergunta, né? E o aluno brasileiro que não pergunta, né? Tudo bem, depois eu fui entrevistado. Por que você ficou caladinho? Eu não entendi tudo. Eu falei, você não tinha dúvida? Não, aquilo ali para mim é muito comum. Então eu não sabia se de fato, ficou a dúvida, de fato ele era gênio mesmo, como parecia ser, né? Ou se ele não sabia, não estava nem entendendo direito, ou não sabia, ou não queria perguntar por questão cultural. Ali ficou eu não fui adiante com aquela entrevista, né? Teve um outro caso, uma moça fazendo medicina, eu assisti a aula dela, uma aula dinâmica, professor dando aula o tempo todo com tecnologia, fazendo perguntas, fazendo apresentação e apresentação casada com aplicativo. Então fazia pergunta, respondia, via estatística, ele dizia, mostrava lá, vocês estão considerando a resposta no A, não é o A, por que vocês estão respondendo no A? Então muito dinâmica a aula. E essa moça, eu o tempo todo lá dela, não levantou a mão nenhuma vez, e a turma só faltava brasileiro até, bastante ativa, com bastante movimento. Ela com a mesma coisa, não sentia necessidade e tudo. Então, são coisas a entender melhor, né? Porque não adianta falar inglês, ou falar francês, ou falar japonês, para poder ser capaz de produzir ciência naquela língua. Exige domínios, letramentos adicionais, né? Você tem que entender quando perguntar, quando não perguntar, em que momento interromper, em que momento não interromper, né? Além, obviamente, do jargão. Então, não falar de língua e não falar de política linguística e processo de internacionalização, repetir aquilo dos 3 macaquinhos, né? Não falo, não vejo, não me interessa, cada um que vai por conta própria. O que acontece na realidade? Quem sabe inglês, francês, espanhol? Muitas vezes, eu não tenho a estatística exata aqui, obviamente vou falar asneira, mas me permitam falar asneira. Professor de universidade, você vai pegar o seu filho, vai botar para aprender inglês numa escola ou vai esperar que ele aprenda na escola pública? Duvido, a não ser que o filho seja rebelde e não aceite. Você vai colocar numa escola particular, no IAGES, no Equipeu, numa escola de línguas de qualidade. Se puder, vai botar na mobilidade, né? Meu irmão tem 4 filhos, o meu irmão mais velho. Mandou os 3 para os Estados Unidos. A menina não foi porque a mãe não deixou. Eu não vou deixar, né? Porque ela é de pele negra, né? E a mãe não queria que ela sofresse preconceito. Ela vai sofrer preconceito, eu não quero minha filha ser... Mas não foi por isso. Tá? Os outros 3 são fluentes. Agora, o pobre, que veio da cota, que não saiu daqui, esse não vai aprender inglês no IBEU, no IASG, etc. A instituição tem que encontrar mecanismos para incluí-lo. Porque senão, se a gente não fizer alguma coisa, a internacionalização vai acontecer de qualquer jeito. Vai acontecer de qualquer jeito. Esse jovem que vai fazer mestrado, doutorado fora, vai acabar sendo, mais uma vez, o jovem que teve mais oportunidades, né? Então, e nós queremos que a universidade inteira se movimente nesse sentido. Então, eu acho que não discutir internacionalização, não discutir política linguística, é manter essa exclusão, né? Ou alimentar essa exclusão, né? Considerar atrair alunos e acadêmicos estrangeiros. Eu gostei muito do documento que eu vi do reitor da USP, quando eu fui na inauguração da experiência deles por GRE. Ele disse o seguinte: os melhores cérebros estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu não posso acreditar que os melhores alunos do mundo são os brasileiros que estão na USP. E a USP quer produzir ciência para o mundo. Portanto, ela tem que atrair os melhores estudantes do mundo.
Esse foi o discurso dele para o GRE. Né? Desenvolver programas conjuntos, essa é uma dificuldade. Nós temos vários com a França, nos consórcios do Partitec, Bafagri. Então, nós temos agora 28 jovens na França, alguns chegando e outros voltando e outros começando, em processo de dupla titulação. Então, precisa de um processo longo. Nós somos parte também do programa Marca, que vocês também devem ser parceiros do programa, não são? Pois é, vem aqui com os nossos amigos da região do Sul, né? Então, os currículos são equilibrados, são avaliados por um organismo internacional latino-americano, o ACSU, e ele valida e diz, olha, para eu poder validar o seu curso, você precisa fazer essas adaptações aqui e lá. Os cursos são espelhados e os jovens transitam nos dois cursos livremente. Inclusive agora se iniciou com um processo de mobilidade de professores também. Tá? Então é um programa pequeno, mas é um programa pago pela CAPES. Né? Mobilidade acadêmica internacional de corpo técnico e de estudantes, não só de professores. Né? Então uma das críticas que se faz ao PRINT é que ele não estimula a mobilidade de estudantes de graduação. Estimula sim a mobilidade de estudantes de pós-graduação, porque o foco é pesquisa e geração de conhecimento. Né? Deixa eu ver o que mais. Estimular intercâmbios de curto prazo, porque essa coisa de fazer pós-doutorado de 2 anos, eu tenho uma amiga que fez pós-doutorado de 2 anos. Tá? Eu não posso dizer o nome, tá, gente? Eu estou dando exemplos que são todos verdadeiros. Se vocês quiserem, eu aprovo. Ela foi acompanhando o esposo, ganhou dinheiro top, etc, etc. Ela também é uma estudiosa, mas ela não fez nada. Ele ficou 1 ano e ela ficou 1 ano. E ele conseguiu, como ele se envolveu com uma pesquisa lá com uma fábrica de carros francesa, etc. Ele pediu renovação e a área renovou. E ela renovou também 1 ano. Então ela ficou 2 anos fazendo um pós-doc, nem relatório ela apresentou. Teve que entrar com um processo para ela poder apresentar pelo menos o relatório, que acabou sendo 2 páginas, fiz isso, fiz aquilo, fui no Louvre, etc. Você veja bem, não, isso é serviço público, federal, dinheiro público. Você pagar uma doutora 2 anos para ir para uma relação dessa, não dá para se manter esse modelo. Esse modelo é insustentável, esse modelo quebra qualquer país. Né? Agora, teria sido muito melhor ter mandado 6 professores por um período de 3 meses para participar de grupo de pesquisa, produzir artigos conjuntos, etc, etc, etc. Né? Encorajar e atrair programa de dupla titulação, já mencionei. E aí chega na questão do ranking, né? Que nós odiamos e também não colocamos nada no lugar. Talvez passou da hora de nós, na Latinoamérica, termos um ranking para a Latinoamérica. Né? A relação, por exemplo, que você mencionou um pouco da integração na região, isso é uma coisa que eles não medem, esses rankings. Eles medem impacto, quantidade, etc. Né? E veja essa citação aqui. Os rankings são uma nova moeda de qualidade. Inglês é a língua oficial da ciência. Existe um discurso de convergência que promove a inevitabilidade de uma visão singular, é isso? Para a estrutura universitária, função e objetivos. Perfil da globalização e tecnologia. O campo de educação superior global não takes no prisoners, não aprisiona ninguém, não faz prisioneiro. You need to adapt to that. E você precisa adaptar ou morrer. Né? Pelo menos é o que se diz, né, no dia a dia sobre os rankings. A essência disso aqui é rankings são também inevitáveis, né, se nós queremos participar desse movimento internacional. Eu acho que essa vai ser uma grande dificuldade nossa, mas a USP, por exemplo, vai ter uma estrutura viçosa, alimenta agressivamente os rankings com as suas informações. Então, as universidades isoladamente começam a fazer. E, enquanto isso, a grande maioria de nós discute que isso é um absurdo, que nós vamos fazer o ranking. Entendeu? Bem, chegamos no conceito de internacionalização em casa, aí começamos a chegar nessas questões de política linguística. Internacionalização em casa, o que significa isso? Essa é uma definição de Belin Jones, elas foram convidadas também para participar de uma atividade do Idiomas Sem Fronteiras no passado, lá em Brasília. A internacionalização em casa é a integração intencional das dimensões internacionais e intercultural no currículo formal e informal para todos os alunos dentro dos ambientes domésticos. Como é que eu faço esse milagre? Então é criar aqueles ambientes de internacionalização, usar as tecnologias, né?
criar, por exemplo, estimular a realização de cursos online, de MOOCs, de cursos de curta duração por meio das tecnologias, etc. Então, esse conceito de internacionalização em casa cada vez mais cresce, né? Tem um estudo também sobre os níveis de internacionalização, que a gente diz que nós passamos por primeiro uma geração, uma segunda geração, uma terceira geração, nós estamos caminhando de uma terceira para a quarta geração. Isso é só uma leitura didática, né, gente? Que não é bem assim que funciona. Mas no primeiro momento é o professor pesquisador que fez pós-doc manter relação com o seu supervisor. Ninguém sabe o que eles fazem, ele vai com o dinheiro próprio, né? Acha ruim quando você pergunta. Fala, não, você vai para o seu pós-doc, tem que registrar na unidade acadêmica. Não, é com o meu dinheiro, eu que fiz o meu pós-doc, né? Conversando com a nossa procuradora, ela fala, isso não existe, porque eu só faço se eu não sou do Estado. Se eu sou bancado pelo Estado, esse discurso eu não cabe, né? Porque eu fui discutir com elas a questão dos acordos. Tem gente que acha que não precisa dos acordos. Elas dizem, enquanto eu estiver aqui, eu vou exigir os acordos. Porque é o Estado que está liberando você. Foi o Estado que permitiu que você fizesse o pós-doc. É o nome do Estado que você representa. Então são visões, né, um pouquinho diferentes. De qualquer maneira, o conceito de primeira geração para terceira geração tem a ver com essa saída do individual para o coletivo, para o institucional, para o validado coletivamente, para o referendado. Então, eu só fiz um recorte também aqui de algumas características do que se diz internacionalização de terceira geração. Primeiro, esse conceito mais amadurecido, que não é receber aluno, não é mandar aluno, é muito mais que isso, né? Aprofundamento nas relações interinstitucionais, com acordos ou com parcerias ativas. Qualidade dos projetos de investigação, começo, meio, fim, publicação, né? Resultados concretos com a mobilidade. Eu fiz mobilidade, o que resultou mesmo? Quantos artigos foram publicados a partir daquela troca? Né? Qual o efeito que a mobilidade Ciências Sem Fronteiras teve no curso de engenharia aqui? Mudou o currículo, provocou reflexões, reduziu a carga horária? O que impacto teve? Né? Cooperação para o desenvolvimento, menos acordos de Comprehensive Internationalization, mas com melhor definição. Quer dizer, naquela primeira perspectiva que eu falei para vocês, tem 300 acordos. A UFMG colocou como traço estratégico ter 50 acordos. Nós temos 300. A UFMG tem 900, mas eles decidiram focar nos 50 acordos mais ativos. E vão investir o orçamento em cima desses 50 acordos, que implicam trocas, produção científica, que vão elevar o patamar da universidade. Tá? Porque no raciocínio deles é melhor ter 50 ativos e produtivos do que 300 assinaturas de simpatia. Né? Aprofundamento das relações, maior envolvimento com a comunidade, definição de áreas prioritárias. Por exemplo, essa é outra questão. Nós é que escolhemos. Nossa, mas isso é bom demais, isso é livre. Né? Você faz doutorado na universidade que quer, na linha que quer, né? Porque isto cabe a mim. Né? Eu acho que isso a gente tem que discutir. Né? No momento que você fala da universidade se internacionalizando, qual é o foco da universidade? No nosso caso, por exemplo, como nós focamos agora em 2 temas, tecnologias convergentes e dinâmica social, nós vamos apoiar quem ficou fora do programa, tipo muito pequeno, mas em torno desses temas. Se você quer fazer outro tema, você vai buscar CNPq, vai atrás. Né? Mas nós queremos focar institucionalmente. Cooperação baseada em reciprocidade. Né? Esse é um engate também difícil. A participação dessa Comprehensive Internationalization na missão institucional, né? A definição dos planejamentos, ou seja, inserir o PDI, no PID da instituição, qual é a missão de internacionalização da universidade, dotação orçamentária, porque isso é muito fácil, viu, reitores e vice-reitores e diretores. Né? Não adianta falar tanto se não tem orçamento. No meu caso lá é o seguinte, eu preciso de uma passagem, o reitor libera. Eu preciso de uma impressora, a impressora queimou, o reitor libera. Mas como é que eu consigo planejar numa perspectiva dessa? Você tem que ter orçamento gerencial no mínimo. Né? Você tem que ter um programa regular que tenha orçamento alocado para aquilo. Se é tão importante a internacionalização, nós temos que achar mecanismos. A questão é, não sei aquela história de casa onde falta dinheiro e pão, todo mundo briga, todo mundo tem razão. Acho que é isso, casa onde falta dinheiro e pão, todo mundo briga, todo mundo tem razão. Mas essa é uma questão que tem que ser trazida à tona também pelos gestores. Eu consegui, bati, agora eu ganhei o orçamento pela primeira vez na história do país,
ganhei um orçamento. 70 mil reais. Aí os colegas, só 70? Meu amigo, não tinha nem a rubrica. Tinha zero. Uma passagem eu precisava do reitor. Agora eu continuo precisando, mas eu já tenho um orçamento que eu posso minimamente me planejar, né? Com 70 mil reais. É pouco, mas é da minha gestão. Tem, né? Aí Rita, o Fugal tem 90 e continua reclamando. 90 do PDU, tem um centavo. Ah, então continua reclamando. Continua reclamando. Quanto é que vocês têm no PDU? É. O PDU 190. O Avis, eles têm só 250. Mesmo no meio de alunos. Podia ter ficado calado, né? Mas isso é muito bom, que aí vai comparando. Isso aí, é isso aí. Ele jogou a bola e, né? Tá certo. Então, rever prática pedagógica. Por exemplo, se eu começo a trazer o jovem para cá, o estrangeiro, essas questões têm que ser discutidas também, né? Capacitação linguística aparece lá como fundamental, né? Nós gastamos muito recurso com a capacitação linguística lá. Né? Então, é interessante fazer isso? Claro que é. Se o país não quer capacitação linguística, tem que fazer em algum momento. Mas veja bem, se o propósito era investir em ciência, gastamos 1/3 do dinheiro investindo em capacitação linguística lá. E quando nós temos programas maravilhosos em andamento aqui. Né? Vocês mesmos aqui têm um excelente. Vivência internacional e coisas interessantes aqui, uma das colegas que eu li, ela escreveu isso aqui, é dela, não é meu. Cuidado com quem vai, cuidado com quem chega, cuidado ainda com quem retorna. Ou seja, tem que ter planejamento. Quem é que você está recebendo? Quem são os alunos que você está enviando para lá? Né? Que vão representar a universidade. E faculty engagement. Sem envolvimento do professor, não dá. Né? Criação de espaços para a internacionalização, profissionalização das estruturas de apoio, criação de comitês para gestão, definição de funções, capacitação dos gestores, inserção no PDI. Nós já conseguimos isso, nós estamos bem grandes lá. Nós somos uma das diretrizes estratégicas e estamos em várias. Muito bem. Então, nesse contexto todo, para resumir, nós precisamos sair dessas parcerias que são simplesmente transacionais, segundo o Sulton, para parcerias transformacionais, naquela lógica lá da Unesco. Né? E essa cooperação acadêmica tão desejada? Eu acho que isso aqui eu vou passar. A questão do reconhecimento, práticas acadêmicas compartilhadas, né? A questão do uso da tecnologia, quem precisar ter que sair daqui, a gente pode desenvolver muito bem. Né? Empenho em parcerias que sejam equitativas, intensificação das iniciativas público-privadas, produção científica internacional aumentada, etc. E os grandes desafios? Vejam o que diz essa autora aqui. A falta de habilidade do corpo acadêmico destaca-se como principal obstáculo à internacionalização, perdendo apenas para a falta de recursos. Foi um estudo que elas fizeram na Europa e investigaram várias instituições internacionais. E a conclusão que elas chegam é essa. E o que elas querem dizer com isso? É o professor, muitas vezes, que não aceita a lógica da internacionalização, que rejeita a questão da língua, que prefere ficar no seu grupo isolado porque é mais cômodo, ou porque não tem recurso, ou seja, aí vai ter que entender o porquê. E essa é uma afirmação que não é minha, é desse estudo da falta de habilidade do corpo acadêmico, destaca-se como principal obstáculo à internacionalização. Isso precisa ser conversado, entendido, debatido, né? Isso se sustenta aqui, lá não sustenta, né? E aí tem um estudo que é feito pela Associação Internacional de Universidades, eles fazem um estudo a cada 2 anos, fazem questionários de instituições do mundo inteiro e eles mapeiam. Tá? E nesse documento, que é de 2015, 16, sei lá, que eles dizem um pouquinho diferente, que depois de financiamento, né, as barreiras linguísticas são os maiores obstáculos. E são seguidos na sequência por reconhecimento da qualificação, pela questão do crédito. E isso se repete tanto nas universidades na Europa quanto na América Latina. Então, no estudo que eles fizeram aqui, o que é pior? As dificuldades. Maior de todas, financiamento. Segundo lugar, barreiras linguísticas. Terceiro lugar, reconhecimento dos créditos. Aí a gente começa a contar as horas. 25 horas, com 25 horas, tudo bem. Mas aí o curso deles lá teve apenas tantas horas presenciais, porque tinha horas de curso que eram de leitura, para nós não conta. Né? Então, coisas dessa natureza. Muito bem, chegamos no CAPES. Esse aqui eu tirei de uma outra apresentação que eu fiz especificamente sobre agora que eu vi que não ficou bom direito, não se preocupe não.
todo mundo já conhece, né? Então, o print, eu trouxe algumas coisas do print que tem a ver com tudo isso que a gente vem falando, e que isso aparece refletido. Primeiro, qual é o propósito do print? Desenvolver e estimular a construção, implementação, consolidação de planos estratégicos para a internacionalização nas áreas do conhecimento priorizadas pela universidade envolvida. Então, estimular o desenvolvimento de planos estratégicos de médio e longo prazo. Estimular a formação de redes de pesquisa internacional, com o objetivo de melhorar a qualidade da produção acadêmica vinculada aos programas de pós-graduação. Promover a mobilidade de pesquisadores e de estudantes, com ênfase em estudantes de doutorado e pós-doutorado, pesquisadores brasileiros e estrangeiros, vinculados ao programa de pós-graduação, que tenham conexão internacional. Estimular a transformação de instituições membros para que elas criem ambientes de internacionalização. É isso que precisa ser também debatido, né? Então depende do que vocês colocaram na proposta de vocês. Na nossa proposta entrou sinalização, espaços para recepção para os estrangeiros, entrou oferta de curso de português para estrangeiros com regularidade, entrou habitação, pelo menos em parte, para os jovens em programas de graduação, etc, etc. Algumas coisas interessantes que devem constar do projeto ou que devem passar a ser realidades no projeto PRINT. Inserir no currículo de pós-graduação materiais, tópicos e cursos em línguas estrangeiras. Ou seja, quando você olha para o edital e olha para o projeto aprovado, outra reflexão cabe. Agora dá para discutir? Não, agora não dá, não era para ter discutido antes. Aqui está dito o seguinte: tem que ter a oferta em língua estrangeira, porque você precisa atrair pesquisadores internacionais, precisa atrair estudantes internacionais. Aí surge aquele debate também clássico, que já está bastante... Por que não aprender português? Né? Então, é outro debate, outro seminário, por que não aprender português? Mas o PRINT demanda a oferta de cursos em língua estrangeira, né? Não é necessariamente em inglês. E o desenho das questões de internacionalização deve apresentar estratégias para a preparação tanto do professor quanto do aluno quanto do técnico em situações de mobilidade. Hoje o aluno escolhe a universidade onde ele vai. Pelo programa, o compromisso da universidade com o programa é de capacitar o viajante em questões linguísticas, culturais, etc. Né? E quando o viajante retornar, devolver para a sociedade parte da experiência que ele teve lá. Então, isso nós vamos ter que fazer. Vocês já instituíram aqui o seminário, né? Ou vão instituir o seminário de internacionalização. Nós criamos uma semana de internacionalização e nessa semana vai ser a apresentação tipo congresso, que nessa vocês têm, em que todos que foram para o exterior naquele período serão convidados a apresentar. Vamos também abrir um site. Estão pensando em colocar no nosso aplicativo, mas a nossa TI lá é muito lenta. Segundo eles, é porque eles têm poucas pessoas e deve ser mesmo. Porque a nossa ideia era trazer para dentro do aplicativo, para que a pessoa pudesse fazer um breve relato, apresentar fotos, sei lá, da experiência tida no exterior na ação de mobilidade. De qualquer maneira, isso tudo vai ter que tornar público agora, né? E a instituição, no projeto institucional, deverá apresentar políticas para a proficiência de línguas estrangeiras. Isso está na proposta, é condição, né? De alunos de pós-graduação, estudantes e professores envolvidos no projeto. E a gente tem que encontrar mecanismos para receber e orientar estrangeiros, né? E as instituições deverão oferecer como contrapartida pelo menos 3 elementos fundamentais. A internacionalização da educação por meio da incorporação de temas internacionais nos programas de pós-graduação. Isso está como condição. Universidade, materiais promocionais escritos em outras línguas. E a qualificação e treinamento do corpo técnico, com foco na internacionalização. Tá? E uma das exigências, para poder concorrer às bolsas da CAPES, a partir de agora, os programas membros terão que comprovar nível B2 na língua. Se for para a França, você vai comprovar nível B2 em francês ou em inglês, a depender da relação estabelecida. Se for para a Alemanha, vai ser em alemão ou inglês. Se for espanhol, se for na Espanha,
espanhol ou inglês. Se for na Holanda, holandês ou inglês. E se for em Portugal? Inglês necessariamente. Inglês necessariamente. Então, ou seja, para fazer jus às bolsas do programa CAP Sprint, o bolsista, doutorando, sanduíche, pós-doutorando, etc., precisará comprovar proficiência em nível avançado de língua pelo nível B2. Tá? Então, isso tem que ter impacto nas nossas práticas, senão o que vai acontecer? A gente não vai avisar a comunidade vai chegar e não vai dar conta. Já aconteceu ano passado, vários de nossos bolsistas não conseguiram ir, porque não deram conta de passar na prova. Tá? Então, e aqui também já está acontecendo também. Então, esta é uma questão estratégica. Ou nós não ingressamos no print, ou nós ingressamos e fazemos o dever de casa correspondente. Na minha universidade, o que é que estamos propondo? Todo aluno bolsista de graduação terá que comprovar nível A2. Todo aluno bolsista de mestrado, nível B1, que é intermediário. E todo aluno de doutorado, nível B2, para ingressar. E apresentamos como proposta também que seja inserido como critério para ingresso na pós-graduação o domínio em pelo menos uma língua estrangeira. Então, professor para entrar na universidade não precisa saber a língua, mas se ele quiser entrar no programa de pós-graduação, se for o programa 5, 6 e 7, que ele tem que ter a língua. Isso nós estamos propondo. Se o Conselho Superior vai aprovar, não sabemos ainda. Mas o que nós estamos dizendo? Porque nós temos que ser justos com a sociedade. A nossa ideia é propor e dar um tempo de 3, 4 anos para a implementação. Inserir, tomar decisão, né, fazer o enfrentamento e dar as oportunidades para que a comunidade consiga se organizar. Isso é muito mais justo do que a gente todo ser pego de surpresa, quer dizer, não somos mais pegos de surpresa, né? Mas a gente não avisar para a comunidade que teve uma mudança de paradigma. Que o jovem que for fazer um doutorado tem que saber uma língua estrangeira. E não precisa ser inglês, é a língua, né, do programa. Então, isto cria todo o pano de fundo para a política linguística. Por isso que eu quis gastar uma energia inicial, porque agora seria a segunda fase, é o capítulo 2º. Esse foi o capítulo que acabou agora, é o da sexta, e esse próximo é o do sábado, né? Mas a gente vai avançar um pouco mais, eu acho que ainda dá tempo, porque acho que era de 6 às 8. Então vamos lá, certo? Então tá bom. 3 de longe para trabalhar. Não é? Então, pois é. Tem o Mário Azevedo, brasileiro, colega nosso, isso aqui na verdade é porque nós fizemos uma apresentação para o conjunto de estrangeiros sobre a nossa proposta de política linguística do Idioma Sem Fronteiras e traduzimos isso aqui. Por que línguas, na verdade? Eu acho que nem precisa mais debater, acho que nós estamos bastante convencidos, né, de que não tem como você fazer parte do processo de internacionalização sem um domínio da língua. E lembra que não estamos falando só de ser capaz de sobreviver e pegar o metrô. É uma exigência um pouco maior, né, para você poder produzir conhecimento, argumentar, debater, etc. Né? Então, implica aprender uma língua para o diálogo internacional. Tem esse documento produzido pelo Conselho da Europa, que eu gosto muito, ele apresenta o porquê, ou vários argumentos que reforçam a importância de se aprender língua e cultura, da indivisibilidade, a indissociabilidade de língua e cultura, e por que é interessante o desenvolvimento de habilidades nesse espaço. Primeiro, que nós devemos desenvolver dos nossos alunos não só a língua, mas essa habilidade de trazer a sua cultura de origem e a cultura estrangeira para o debate, para as interações, né? Estimular a sensibilidade cultural, a capacidade de desenvolver no jovem a capacidade de articulador entre duas culturas, né? A habilidade de vencer estereótipos, esse conceito que a gente tem que o americano é muito frio, ou que o americano é muito burro, que o americano é não sei o quê, blá, blá, blá. Isso precisa ser revisto, né? A gente acha que o americano todo é de um jeito. Quando você vive numa comunidade americana, você muda o olhar, né? Porque o olhar que a gente tem é de estereótipo, que nem esse estereótipo que a gente tem do italiano, do brasileiro preguiçoso, do nordestino que só quer, eu sou nordestino, estou falando porque eu sou nordestino, que só quer a bolsa, que só quer não sei o quê. Então a gente vai criando estereótipos, né? E às vezes na interação, na interação a gente consegue romper esses estereótipos, né? Um dos meus melhores amigos de graduação é o iraniano, era filho do embaixador do Irã, né? Mas naquela época ninguém se aproximava dele. Primeiro que ele era muito diferente, ele fumava um cachimbo e aquilo soltava um cheiro danado, né? Então as pessoas já se afastavam dele, ele era esquisitinho, falava francês, inglês, persa, mas
Ou seja, a gente foi se aproximando dele, eu levei para minha casa, ele passou a ser convidado para almoçar na minha casa e eu convidado para almoçar na embaixada, né? Mas levou um tempinho para se aproximar. Porque você percebe que nós estamos falando de seres humanos que estão interagindo, né? E os estereótipos vão embora. E isso vem pela língua, não é pelo laboratório, não. Né? Isso aqui eu vou passar rapidamente também, porque agora a hora já começou a correr. Mas isso aqui é um gráfico que vocês não vão ver, mas que mostra de onde vêm os estudantes para o Brasil. Os nossos estudantes estrangeiros nas nossas universidades, esse foi um estudo feito já antiguinho, em 2016, mas ele mostra, por exemplo, o maior número vem de Angola. Angola, Paraguai, Guiné-Bissau, de países não esperados, Japão, pela relação cultural que nós temos, né? Aí vem Argentina, Bolívia, Peru, Portugal. Estados Unidos, nesse período, só tinha 574 pessoas nas nossas universidades. Aí vem Cabo Verde, Uruguai, Colômbia, Chile, Haiti, Itália, China. China também por uma decisão estratégica do próprio país. Alemanha, 260. Coreia do Sul, 248. França, 232. E Equador, 199. A gente não tem fronteira com o Equador, apesar da relação cultural, né? A fronteira não é tão próxima. Ou seja, nós temos o Reino Unido, não aparece. Canadá, não aparece. Austrália, não aparece. Nova Zelândia, não aparece. São países em que a educação é de altíssima qualidade, né? Isso foi 2016, né? E às vezes o resultado, isso aparece em levantamentos que não são respondidos. Então é só uma foto, né? Nesse contexto todo, por que eu trago essa lâmina de soft skills? Nós estamos falando de relacionamento internacional, pessoa conectando com pessoa. E hoje no nosso universo de pesquisa é muito comum eu pensar no laboratório, na estatística, na relação pesquisador, muito conectado pela produção do conhecimento. O que nós estamos dizendo é que nesse processo de internacionalização, que é almejado, inclusive pela Unesco, em que a relação é de solidariedade, de harmonia, nós temos que desenvolver outras habilidades, para além das hard skills, para além da matemática, da física, da química, né? E as línguas vão entrar aqui. E essa questão cultural que eu apresentei também um pouco, né? Habilidades culturais, não só as habilidades linguísticas, né? Lembra aquele caso que eu trouxe do menino do Canadá? Será que aqueles meninos estavam sendo expostos à cultura, ou estavam dominando sinais culturais, ou eles estavam isoladinhos um pouco, né? Então, esse conceito de soft skills. Chega o English Without Borders Program, que virou Language Without Borders Program. Vocês são parceiros desde o começo, tem uma super estrutura e tem dificuldades. Nós também. Nós começamos com 22 professores, éramos o maior núcleo do país. Mas eu ia de sala em sala. Para mim era uma questão de honra, porque eu era vice-presidente nacional, eu tinha que, pelo menos em casa, fazer o negócio funcionar. Então nós tínhamos 1.400 alunos inscritos. Bastou Ciências Sem Fronteiras sair do mapa, a coisa foi baixando. Hoje nós temos 400 alunos. Uma universidade que já teve 1.400 alunos. E tem gente que diz, o que é isso mesmo? Nunca vi falar. Isso é assustador. Sabe por quê? Porque o MEC gera uma correspondência todo mês, ou toda vez que tem oferta de curso, para todo e-mail cadastrado, do servidor, do professor e do aluno. Então, quando um professor diz que nunca ouviu falar, o aluno diz que nunca ouviu falar, o técnico nunca ouviu falar, tem alguma coisa errada. Ou a planilha que a instituição alimentou não está adequada, ou ninguém mais usa aquele e-mail, ou cai na caixa de spam, porque toda vez que se oferta um curso, se gera uma mensagem. Quem já recebeu mensagem aqui do MEC? Levanta a mão, por favor. Está vendo? Então, não estou mentindo, certo? Tá. E tem gente que diz, o que é isso mesmo? Então, esse programa, ele não se propõe a ensinar língua nas 4 habilidades para você passar férias. Não. Ele pressupõe que você aprenda a língua para desenvolvimento geral da língua, por conta própria, ou no curso online que ele também oferece, e que você venha para as aulas presenciais para complementar com foco na academia, na linguagem acadêmica. Então, os cursos ofertados têm a ver com a leitura, com a compreensão, com a anotação em sala de aula, com atividades de pronúncia, com atividades de redação de abstract, né? Então, elas são focadas na produção científica. E muitas vezes os cursos ficam chatos.
Chatos que eu digo no sentido de que não são aqueles cursos de língua que vão elevar o cidadão, né, para fazer atividades lúdicas, ou que vão fazer teatrinho em inglês, porque não é esse o foco é a língua com fins acadêmicos, né? E muita gente simplesmente não vai, não tem bolsa mesmo. Tá? Só que esse jovem está esquecendo que quando ele fizer o mestrado, quando ele chegar nessa daqui 3, 4 anos, ele já não vai conseguir mais entrar com aquela provazinha de inglês que o professor faz ali, né? Que ele vai precisar de uma seleção mais profissional. O MEC está estudando a possibilidade de implementar esses testes de nivelamento nacionalmente. Estamos articulando um mapeamento, uma realização diagnóstica de todos os bolsistas da CAPES, por meio do TOEFL, tá? Da pós-graduação. Então isso está no estágio e sendo articulado pela USP. A USP que acha que está na hora de se fazer esse mapeamento, porque ela quer fazer dos seus 14 mil alunos lá, então ela quer também propor que o MEC faça esse mapeamento. Então você veja que muitas vezes os nossos jovens estão perdendo a oportunidade. Então esse dever de casa vem sendo feito. O MEC vem sinalizando a língua, a exigência da proficiência linguística vai se transformar numa realidade. Tá? Aqui, por exemplo, no caso da UFPEL, eu fiz esse mapeamento aqui junto com a equipe lá. Veja que vocês têm que investir aqui bastante. Do total de... Como que é fazer a conta ali? 2.400, 3, 4... 5 mil e pouco. Então vocês tiveram aproximadamente 5.100 pessoas fazendo o teste TOEFL aqui, ao longo do período de 4 anos. Desses, vejam que 49% está no nível A2. 49% no nível A2 significa dizer que esta comunidade que fez a prova está no nível básico. Que no nível intermediário, só 18%. 18? Não, desculpa, 30%. Que já é razoável também. 30 é um bom número para intermediário. E para nível avançado, apenas 18%. Então, do total, você percebe que tem muito onde crescer, né? E o C1 é alto nível, então 3% de alto nível linguístico, né? Já avançado quase nativo. Vocês têm, no período de 4 anos, vocês tiveram quase 12 mil alunos passeando pelos cursos My English Online. Então, teve um movimento, isso implica uma ação do Idiomas Sem Fronteiras, né? Porque não acontece por milagre. E vocês têm um dos melhores números do país. Os melhores são da UFMG, da Federal do Rio Grande do Sul, não lembro, eu lembro dessas duas. Né? Então vocês estão, acho que Rio Grande do Sul tem 14 mil, vocês têm 12 mil, compara o tamanho. Né? Isso significa dizer que houve uma ação consistente do programa aqui. Mas essa ação precisa ser continuada, né? Dentro de uma estratégia. Quer dizer, se vocês um dia vierem adotar que os nossos bolsistas precisarão estar inscritos, por exemplo, isso passa a ser uma política. Que todos os alunos de pós-graduação precisam se submeter ao TOEFL ou qualquer que seja o teste vigente, ou a um teste institucional, para poder concorrer, por exemplo, ao programa de bolsas. Porque eu entendo isso como um serviço à comunidade. Não fazer isso, não planejar estrategicamente a política linguística, é fazer um desserviço à comunidade. Então, mesmo que as condições todas não sejam criadas hoje, as administrações, desculpe eu falar assim, mas eu estou dizendo isso para o meu lá também, têm que assumir esse compromisso de divulgar para a comunidade, de mostrar para a comunidade que o mundo está movimentando e que a comunidade precisa planejar linguisticamente o seu futuro, né? E nada mais estratégico do que envolver a área de línguas, né? Nunca antes a área de língua teve o papel que ela tem hoje por meio desse programa. Talvez, desde 2013, a Letícia, a Jane, tem feito um trabalho de divulgação forte. Talvez fosse interessante ver o quanto aumentou o cadastro do My English Online de 17 para cá. Tá vendo? Só pedir para a ação da coordenação de pesquisa aqui, que cuida das bolsas de instrução científica, colocou em 2017 pela primeira vez no edital que o aluno bolsista de IC precisará comprovar ter cursado idiomas em qualquer lugar, pode ser um curso pago na comunidade ou os nossos aqui, tanto presencial do Idiomas Sem Fronteiras quanto online do Idiomas Sem Fronteiras, que é uma English Online.
Então, pode ser Que você tem um pique. surtido algum efeito por essa cobrança que é. Então, nesse caso, é estratégico pedir esse estudo específico para a Raquel fazer. Quando botar no circuito, a gente faz. Né? Então, dentro da lógica do Idioma Sem Fronteiras, toda vez que muda ministro, foram 5 ministros, vai acabar o programa, vai acabar o programa, vai acabar o programa. Porque o programa acontece da seguinte maneira: vem um recurso pequeno para a universidade fazer a gestão anualmente. Para comprar um material, um computador, é muito simbólico o material que veio para o Idioma Sem Fronteiras, é pequeno. E os professores são os melhores alunos do curso de letras, que trabalham com supervisão de um professor pesquisador formador, e esses alunos têm que comprovar nível linguístico alto e recebem uma bolsa de mestrado, correspondente a mestrado. Então, é a maior bolsa de graduação paga pelo governo, é a Bolsa do Idioma Sem Fronteiras. Então, isso é uma conquista diária e sinaliza a importância das línguas nesse processo de internacionalização. Né? Mas toda vez então que muda ministro, onde a gente pode cortar? Que programa é esse? Ah, já acabou o Ciências Sem Fronteiras? Por que tem esse programa? Aí começa tudo de novo. Idas e vindas, explicações, relatórios. Nós nos preparando, nós já estamos trabalhando os relatórios. Tá? Então, o próprio Mercadante, que foi o ministro que nos deu toda a abertura, ele foi o cara, né? Apesar de ser bastante difícil, ele é ousado, ele foi o homem que fez a coisa acontecer. Na hora de ir embora, ele queria encerrar, porque para ele, já acabou o Centro de Fronteiras, o que nós vamos fazer com isso? Essa era uma política casada. Só que esta política foi se transformando pelas próprias universidades. Ela nasceu como uma política casada e nós fomos percebendo, claro, sabíamos a importância disso e conseguimos influenciar os nossos gestores localmente e em nível federal para transformar isso numa política de longa data. E isso foi feito com a ajuda de todos. Aí eu posso dizer, Rafael, aquele é quietinho desse jeito, né? Ele é ativo, briguento, defensor das ideias e foi, inclusive, um dos vice-presidentes do Idioma Sem Fronteiras. Então, a UFPEL teve grande participação, e tem, mas teve, inclusive, na gestão nacional. Então, é mais uma coisa que nos une. A UF também, tá? Então, se nós fôssemos no mesmo estádio, estaríamos competindo aqui, porque estamos muito parecidos. Né? Então, o Idioma Sem Fronteiras tem como pressupostos a inclusão das línguas, só tem investimento para o inglês. Mas nós buscamos parcerias com as embaixadas, então tem parceria com a Embaixada do Japão, com a Itália, com a França. Né? A inclusão do português como língua estrangeira são para participação. E o MEC, este MEC, já está convencido de que é importante ter bolsas e investimento também para o português. Porque é uma briga para as outras línguas. Mas a decisão deste MEC é, primeiro o inglês está assegurado, agora nós vamos buscar financiamento para o português língua estrangeira. Depois para as outras línguas, né? Para valorizar a língua materna, inclusive. O fortalecimento das aplicações do CELPE-BRAS, o número de instituições que aplicam o exame de CELPE-BRAS é o exame de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Porque nós queremos fazer as ações combinadas. Tudo bem que nós precisamos nos preparar para o inglês, mas nós também temos que criar condições para dar curso de português estrangeiros para os estrangeiros que vêm para cá. Né? E também ser capaz de avaliá-los em sua proficiência, que é o que o CELPE-BRAS faz. Então nós não estamos fazendo vista grossa para o português, ao contrário. Só que as coisas têm que acontecer nos passos possíveis. Né? Parcerias para atender as expectativas, fortalecendo a expertise dos nossos profissionais. E essas parcerias com quem vem. Né? Com quem vem. Claro, não é com Coca-Cola, não é com parceria com órgãos educacionais, né? E que não exijam contrapartida financeira, na verdade, parceria mesmo, né? Acadêmica. Desenvolvimento profissional, os nossos jovens, ele é o maior programa de residência docente que o Brasil já teve, principalmente na área de línguas. Um jovem que fica 2 anos no programa, ele tem 20 horas por semana de dedicação. 12 horas de aula, 4 ou 5 de leituras e orientações pedagógicas, mais tutoria, preparação de aula e tudo. Então são 20 horas por semana o compromisso que tem. Você pega 20 horas por semana durante 2 anos, a carga horária. Esses jovens que nós estamos qualificando, eles estão saindo qualificados por uma habilidade que eles não têm no curso de letras. Porque, de maneira geral, o curso de letras não prepara o aluno para trabalhar com inglês para fins acadêmicos com propósito de internacionalização. O contexto não é esse. O contexto é ensino de línguas na escola pública. O ensino de línguas
né? Mas não com essa característica. Então esse é um programa de formação muito interessante também. A visibilidade das ações, nós temos feito viagens de representação do MEC para apresentar os idiomas sem fronteiras. Londres, Suécia, Grécia, Malásia, Estados Unidos, Canadá, vamos para a Colômbia ano que vem. Então, são movimentos de compartilhamento da experiência bem-sucedida no Brasil. E as pessoas ficam encantadas de entender que existe um programa dessa natureza aqui, né? E às vezes a gente mesmo não conhece. E como contrapartida, de recredenciamento, o Idiomas Sem Fronteiras exigiu que todas as universidades apresentassem a sua proposta de política linguística. Porque as universidades não tinham uma proposta de política linguística visando a internacionalização. Isso era uma coisa muito espontânea e às vezes a política não escrita, né? Uma política informal, muitas vezes sem recursos, sem apoio. Então, aqui tem as definições de política linguística, mas acho que a gente vai pular, né? Na verdade, é uma proposta, é um plano sistemático de como que as línguas serão trabalhadas. E nós temos que discutir nessa política que língua que nós vamos ensinar, que língua que serão usadas nos processos de admissão, e para a produção de conhecimento, e para a comunicação, e para a administração da universidade, e como meio de instrução. Nós vamos dar aula em que línguas? Estamos falando aqui de pós-graduação, de pesquisa e processo de internacionalização. Tá? Essa coisa de dar aula em português continua assegurada para todo mundo, né? O que nós estamos colocando é acréscimo, né, nessa lógica da internacionalização. E o que envolve esse planejamento linguístico? E envolve pesquisa, envolve regulamentação, avaliação, o desenho de indicadores. Então a universidade ela começa a falar a sua política linguística, mas nós precisamos planejar e acompanhar a execução disso ao longo dos anos, né? Por exemplo, nós vamos decidir que todos os nossos doutorandos serão nível P2 em até 5 anos. Pronto. Que estratégias usaremos para chegar até lá antes? Isso implica planejamento. Como é que eu vou medir isso? Né? Então eu tenho que criar estratégias de poder mensurar, de poder avaliar e corrigir essas estratégias para planejamento linguístico. Nós estamos ainda no nível básico. Nós estamos primeiro decidindo quais são as línguas, quais são os níveis, né? Mas nós entendemos que nós vamos avançar e que cada universidade, a seu modo, a seu tempo, de acordo com a densidade da sua proposta, vai avançar na política linguística interna, né? O que a gente quer, ao final, é criar condições para que os diferentes tenham acesso, né? Isso aqui é uma imagem que a Denise localizou, que eu acho super interessante, né? Quer dizer, você veja ali, eu tenho que criar mecanismos para que todos tenham acesso, que todos tenham uma visão, né? Porque cada um vai estar num nível diferente. Se eu não criar esses mecanismos de apoio, né, vai acontecer aquele do primeiro quadro, né? Quem tem mais conforto vai poder ter acesso, aquele borderline vai ter algum acesso, vai ter sempre aquele que vai ficar excluído. Nós queremos que essa política linguística, que ela seja vista como um compromisso institucional mesmo, e inclusivo, né? À luz de tudo isso que a gente vem falando aqui, do processo de inserção internacional e tudo. Então, gente, eu vou dar apenas um exemplo, mais um para encerrar, como nós estamos propondo fazer para estimular o ensino, os cursos ofertados em língua estrangeira na minha universidade. O dinheiro é curto, mas nós queremos criar modelos e pilotos. Então, nós apresentamos para a reitoria e para os conselhos, para debate, o seguinte modelo. Por meio de edital, nós vamos oferecer ao professor que foi selecionado apoio para a viagem, missão de curta duração, nos dois sentidos, ele vai para o exterior e o colega vem, e também a inserção de mobilidade dos alunos envolvidos. Tá? Eu vou explicar o que é. A ideia é, vamos pegar uma disciplina, você trabalha com imunologia, disciplina que será lá, imunologia. Tá? E você tem uma parceria com a Universidade de Calgary. Então, o que nós vamos... Você vai apresentar um projetinho e você vai desenvolver a sua disciplina de imunologia em inglês e que o seu casamento vai ser com a Universidade de Calgary. O seu espelho vai ser em Calgary. Então, o que nós vamos fazer? Você começa desenvolvendo os acordos com o colega de Calgary, que dá a sua disciplina, para vocês trabalharem de modo consorciado o conteúdo. Tá?
Então, o objetivo é que, ao final desse período, você ministre a sua disciplina em inglês, de modo semelhante, consorciado ou espelhado com a universidade parceira. Isto feito, os acordos e o processo em andamento, no semestre seguinte, ou no primeiro semestre, nós vamos te oferecer 2 a 3 semanas na universidade onde você está fazendo a sua parceria. Então, é Calgary. Nós vamos te mandar para 3 semanas em Calgary, para você ficar com o professor desenvolvendo o seu curso em inglês, à luz do dele, espelhado por ele. Aí ele vai voltar e o professor de Calgary vai vir 1, 2 ou 3 semanas para ministrar um módulo dentro da sua disciplina conosco. A ideia é estimular o uso de língua estrangeira como meio de instrução contextualizada, articulada a um grupo de pesquisa, uma célula saudável com uma célula saudável. E que os modelos surjam a partir daí. Porque a gente entende que só ministrar aula em língua estrangeira não faz sentido assim por si só. Ela tem que estar vinculada a algo maior. E para esse professor concorrer, ele tem que estar vinculado a um programa 5, 6 ou 7. Então, não sei, tem a história do programa 4 lá, mas a proposta original, rascunho, é programa 5, 6 ou 7. O professor, então, apresenta um projeto de articulação e nós apoiamos de tal maneira que seja viável a transformação da sua disciplina em uma disciplina em língua estrangeira consorciada. De tal maneira que nos semestres seguintes, a disciplina já está montada. Então, você pode ofertar à distância, parcialmente à distância, com os 2 professores envolvidos. Você pode usar o mecanismo de COIL. O COIL pressupõe que mais de um professor em locais diferentes compartilham o mesmo conteúdo e participam dos debates. Os alunos são articulados em torno do Moodle, por exemplo, né? E o conteúdo é unificado e os debates são feitos pelos professores envolvidos, um no Brasil, outro no México, outro na Inglaterra, ou seja. Então, esse é apenas um exemplo que eu queria compartilhar para mostrar que essa atividade de ensinar a língua estrangeira precisa ser construída, os modelos precisam ser construídos. Porque senão daqui a pouco você tem um professor que fala o inglês basiquinho, dando aula no inglês que é mais francês do que inglês, o aluno se desanima e o que é para ser um benefício para a pesquisa pode acabar se transformando num terror para todos os envolvidos, inclusive um sacrifício para o professor. Então tem que ser algo agradável para o professor, algo estimulante, né? Isso pode ser feito dessa maneira, pode ser feito por meio de editais que estimulem, por exemplo, se o professor desenvolver, ele terá acesso a um bolsista de língua para acompanhar suas turmas, terá acesso a material em língua estrangeira. A gente tem que pensar os modelos e compartilhar entre nós, para a gente aprender a transportar. Gente, era o que eu podia fazer, né? Espero ter dado alguma contribuição. Se não, também tudo bem, não